Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa novena de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, em sua graça, nos reúne para celebrarmos essa novena de Natal. A cada ano, o Senhor reacende em nós a esperança da salvação, alimenta nossa confiança nele e deseja que o acolhamos com alegria. Hoje sabereis que o Senhor vem e nos salva. Amanhã vereis a sua glória. Aproveitemos essa oportunidade de esperarmos pelo Senhor, em família, em comunidade, com o mundo inteiro, nossa casa comum. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste quinto dia de nossa novena do Natal, nós queremos ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, nesse dia, realiza em nosso coração o desejo de fazermos a vontade de Deus. Vamos aprender com José, homem justo, silencioso e acolhedor. Em sonho, ele recebe o anúncio do nascimento do Salvador. Nele, essa palavra se cumpre no consentimento ao projeto de Deus de vir ao mundo, libertar o ser humano e salvar-nos de nossos pecados. Então, o texto que nós vamos rezar neste dia, quinto dia da novena do Natal, é Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24. Então, conforme tenho dito todos os dias, nós não leremos aqui o texto, você tem que fazer o exercício de pegar a sua Bíblia, abrir o texto e ler esse texto, rezar esse texto. É fundamental você fazer esse exercício, pois através da leitura e meditação da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, da Bíblia, você vai estar tendo o contato justamente com a palavra com P maiúsculo, que é a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? E desse texto gostaria de destacar algumas coisinhas para você, meu irmão, minha irmã. Então, em primeiro lugar, é que no Evangelho de Mateus, o anúncio é feito a José e não a Maria, como no Evangelho de Lucas. Isso por quê? Por causa da comunidade a qual foi destinado este Evangelho, né? Uma comunidade judaico-cristã, cuja figura principal de autoridade e poder era o homem. Além disso, quer enfatizar que Jesus é Messias, filho de Davi, para isso vai enfocar a figura de José, porque José é descendente de Davi, então José precisa adotar Jesus para que ele de fato seja Messias, filho de Davi, e possa cumprir a expectativa messiânica do povo de Israel, né? Então, por isso que o enfoque está em José. Outro detalhe é que José é o protótipo do discípulo perfeito no Evangelho de Mateus. Da mesma forma como Maria, lá no Evangelho de Lucas, que é a perfeita discípula, que escuta a palavra, guarda a palavra e frutifica a palavra, José é modelo do perfeito discípulo, daquele que deseja seguir a Jesus no Evangelho de Mateus. E aqui, comparando as figuras, a forma como os personagens José e Maria são construídos, não se espante com aquilo que eu vou falar. José é um discípulo ainda muito mais radical do que Maria. E eu vou explicar por quê. Por quê? Veja só. O anjo comunica a José em sonho. Ou seja, Deus, por meio de um sonho, comunica a José qual é a sua vontade, que ele tem que acolher esta mulher como sua esposa, que não é para ter medo de acolher esta mulher, né? Pois o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo, ok? Ora, e após o acordar do sonho, José prontamente faz aquilo que lhe é mandado. Ou seja, no sonho nós estamos passivos, nós não estamos conscientes, né? Nós participamos passivamente dos sonhos, né? Nós não temos atividade consciente no sonho. Então, quando você compara José e Maria, quando Deus visita Maria por meio do anjo, existe um diálogo, existe uma interpelação. Maria contesta, Maria responde, Maria quer entender. Ela obedece, ela aceita, mas precisa ter um convencimento da parte de Deus, vamos dizer assim, para com Maria.
Existe um diálogo, ela quer entender. Aqui não. Aqui José não dialoga, José simplesmente acolhe e obedece. E numa circunstância absolutamente difícil. Por quê? Porque acolher Maria naquele estado que ela está, grávida, significava colocar em risco a própria honra dele diante da comunidade judaica. E ele assim o faz, em obediência a Deus. Então por isso que José é apresentado como um discípulo muito mais radical do que Maria. Por quê? Porque Deus lhe interpela, ele não contesta e ele simplesmente obedece. Obedece. Né? E assume a missão de ser o pai adotivo de Jesus, fazendo com que Jesus, por meio dessa adoção, seja descendente de Davi. Descendente de Davi. Então que você possa ler esse texto 1, 2, 3 vezes. Né? É uma cena. Então você pode imaginar a cena. Então participe desta cena. Imagine o anjo falando com José na cena. Deixe com que essas palavras toquem o seu coração, interpelem sua vida, interpelem o seu ser. Depois, o que você vai fazer, meu querido irmão, querida irmã? Você vai fechar, você vai se deter naquele detalhe da cena que mais te chamou a atenção. Por que te chamou a atenção? O que tem a ver com a sua vida? Dito isso, você vai rezar já a partir disso que a palavra te tocou, desse detalhe da cena que te chamou a atenção. Conversar com Deus, dialogar com Deus. Depois, você vai assumir um gesto concreto de praticar esta palavra. Deixo também algumas questões para que você possa pensar e refletir. Né? Quem é José no Evangelho proclamado hoje? Como Jesus é apresentado pelo anjo? Quem é Maria nas palavras do anjo? E o que a anunciação do anjo a José tem a ver com o Natal de Jesus? Que Deus te abençoe e te conceda perseverança nesse exercício espiritual de preparação de celebração do nascimento do Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.